Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui dando continuidade à nossa aula 2. Nós estamos tratando sobre domínios de deformação. Na parte 1 dessa aula, nós falamos sobre a importância de conhecer os domínios, falamos sobre a figura 17.1 da norma da NBR 6118 de 2014, explicamos como aquele gráfico funciona e como fazer o entendimento dele, né? E agora nós vamos, como combinados, vamos adentrar em cada um dos domínios e vamos explicar detalhadamente como funciona. Vamos lá? Bem, aqui nós temos o nosso domínio 1, né, o primeiro domínio dos 6, onde predomina a tração sem compressão. Por isso que colocamos aqui acima, né, tração total na seção transversal. Vamos já entender daqui a pouquinho o porquê disso aqui. E o ELU, ou seja, o estado limite último, é caracterizado pela deformação do aço. Nesse caso, a linha neutra passa fora da seção transversal e o concreto não participa na resistência do elemento estrutural. Certo? Então, pessoal, como nós vimos, como o domínio 1 está aqui marcado de azul, né, girando aqui em torno do ponto A, nós vimos que ele não toca a seção transversal. Né, ele encerra aqui quando a linha neutra encosta na seção transversal. Então, se a linha neutra que não encosta na seção transversal, nós trazemos aqui um esqueminha para ficar mais fácil de entender, o que é que isso quer dizer? Que a peça estará completamente tracionada. E se ela está completamente tracionada, a única forma dela romper será por alongamento do aço acima de 10 por mil, que é aqui o limite, né? O limite de alongamento das armaduras. Então aqui, por isso que nós ressaltamos que nesse domínio o LU se caracteriza pela ruptura no aço. E os elementos, né, que são dimensionados nesse domínio são basicamente os tirantes. E como o concreto ele não participa, né, da resistência nesse domínio, não é interessante dimensionar tirantes com o concreto. É por isso que geralmente se dimensiona tirantes utilizando cabos de aços, cordoalha, perfis, cantoneiras, etc. Né? Porque como o concreto ele não participa da resistência, né? Nós sabemos que o concreto ele não resiste bem à tração. Nesse caso, o concreto ele só serviria como cobrimento das armaduras. Então, não é interessante utilizar o concreto nesse domínio. É mais econômico utilizar outras soluções. Encerrando o domínio 1, pessoal, entramos no domínio 2, onde a linha neutra toca a seção e com o aumento das cargas ou a redução da resistência característica do concreto, a linha neutra ela tende a ir se aprofundando, como visto aqui nesse esquema. Né? Nós vimos que a linha neutra no domínio 1 não tocava a seção transversal, o domínio 2 ele compreende o espaço em que a linha neutra toca a seção transversal até determinada profundidade, que nós vamos aprender a calcular que profundidade é essa nas próximas aulas. E apesar da linha neutra se aprofundar na seção transversal, ainda não é possível o concreto romper por encurtamento, sendo o ELU caracterizado nesse domínio pela deformação da armadura. Observe que o domínio 2, assim como o domínio 1,
ele rotaciona em torno do ponto A, sendo o seu alongamento máximo das armaduras de 10 por 1000 e o encurtamento do concreto comprimido limitado na sua deformação última, εcu, né, que nós vimos que é 3,5 por 1000. Então, pessoal, o domínio 2 ele dá vida às vigas, né? Esse domínio caracteriza as vigas, porque a linha neutra, cortando a seção transversal, nós temos assim o advento do binário de tensões. Observe que acima da linha neutra, na região verde, nós teremos a região comprimida. Como nós falamos na primeira parte, tudo que está à direita desse eixo vertical está comprimido. E abaixo da linha neutra, na região vermelha, nós teremos a região tracionada. Então, a seção resistente do domínio 2 é caracterizada por tração nas armaduras e compressão na área de concreto. E nesse domínio, o elemento estrutural, ele vai romper no aço. É importante também ressaltar que nesse domínio, a peça de concreto vai estar totalmente fissurada na região tracionada. Observe que as armaduras já passaram do seu patamar de escoamento, estão acima do patamar de escoamento, estão alongadas por cerca de 10 por 1000. Então, nesse ponto, todo o concreto existente na região tracionada estará fissurado, ou seja, estará avisando que pode vir a romper. No domínio 3, pessoal, o concreto chega em sua deformação máxima, ou seja, no encurtamento de 3,5 por 1000, estando neste momento no máximo de deformação do concreto. E observe que no estágio inicial, né, do domínio 3, no primeiro momento do domínio 3, o concreto está aqui no seu limite de 3,5 por 1000 e o aço está aqui no seu limite de alongamento de 10 por 1000. Então, esse ponto específico é o ponto de dimensionamento mais econômico da viga. Porque nesse ponto exato nós estamos tirando o maior proveito da resistência portante do concreto e do aço. Observe que nesse domínio o aço ainda está em sua máxima deformação. Entretanto, como ele já chegou no limite de encurtamento do concreto, a reta que determina a sua região, né, passa a girar em torno de B, e não mais em torno de A, como o domínio 1 e o domínio 2. Então, daqui em diante, o aço não mais sofrerá acréscimo em sua deformação. Ao contrário, com o aprofundamento da linha neutra, ele passará a ser cada vez menos solicitado. Nós vimos que no domínio 2, está aqui marcado ainda o limite do domínio 2, nós tínhamos uma pequena região comprimida, em verde, e uma região vermelha bem maior, tracionada. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que o concreto estava contribuindo na resistência, mas como sua área era pequena, a contribuição do concreto na resistência era menor. Com o aprofundamento da linha neutra, no domínio 3, o que é que nós temos? Nós temos um aumento da região comprimida e uma redução da região tracionada. Então, nós temos uma maior contribuição do concreto na resistência desse binário de forças, em detrimento do domínio 2. Então, nós temos uma seção transversal sofrendo tração e compressão. Apesar do
do aço, né, está aqui no seu patamar máximo, né, de alongamento de 10 por mil. O domínio 3, o elemento ele vai romper no concreto, já que a região que delimita vai girar em torno do eixo do ponto B, né, então ele não tem como ultrapassar esses 10 por mil. Como esse domínio ele caracteriza o dimensionamento mais econômico, nós chamamos as vigas dimensionadas nesse domínio de vigas subarmadas. E apesar do elemento romper no concreto, como o alongamento do aço vai estar entre o epsilon YD, que determina o patamar de escoamento, e o seu máximo alongamento de 10 mil, a peça também estará fissurada. A região tracionada, o concreto da região tracionada estará fissurado. Então, a peça ela tem ductilidade, ela fissura e ela ao fissurar está avisando que pode vir a romper. Outra informação importante a respeito do domínio 3 é que ele não pode ser utilizado em sua totalidade, porque existe uma recomendação normativa na NBR 6118 que limita a relação x sobre d, ou seja, a profundidade da linha neutra sobre a altura útil, em até 0,45, ou seja, a profundidade da linha neutra não pode ultrapassar 45% da altura útil da viga. Essa informação foi passada lá na nossa aula 1. Quem não assistiu, é interessante retomar para ter o entendimento desde o início. Nós vamos falar sobre isso, inclusive apresentar os cálculos na resolução do exercício na próxima aula. Vamos passar agora para o domínio 4. Então, pessoal, chegamos no domínio 4. Nós vimos que o domínio 3 ele nem pode ser usado em sua totalidade, por conta da questão do limite da relação x sobre d, que é a profundidade da linha neutra e a altura útil, né, limitada em 0,45. Então, se o domínio 3 nós não podemos usar ele por completo, o domínio 4 ele já não pode também ser utilizado para dimensionamento de vigas. A reta ela continua girando em torno de B, assim como no domínio 3. E o aço ele passa a ser tão pouco solicitado que o mesmo vai trabalhar no seu limite do patamar de escoamento, YD, estando assim a maior solicitação do concreto. Nós vimos que no domínio 3, o aço trabalhava entre o patamar de escoamento e 10 por mil. E aqui no domínio 4, o aço ele vai trabalhar entre zero alongamento, se assim podemos falar, e o seu limite do patamar de escoamento. Ou seja, o aço ele não vai nem chegar a escoar. E é possível a gente verificar esse fenômeno pela profundidade da linha neutra, que já está bem abaixo da altura média da viga. Nós vimos aqui o domínio 3, né, já um pouco abaixo da altura média da viga. Entretanto, vimos que ele é limitado, nós vamos ver esse limite depois. E o domínio 4, nós já temos uma viga praticamente completamente comprimida. Observe que a área pintada de verde, que é a região comprimida, é muito maior do que a região tracionada. Então nós temos o concreto, aí responsável por maior parte da resistência desse elemento. Então, quando as vigas são erroneamente dimensionadas nesse domínio, nós temos as vigas superarmadas, ou seja,
a viga vai ter uma alta taxa de aço em relação ao volume de concreto. É aquelas vigas que nós dizemos que não passa nem sinal de Wi-Fi, né? É as vigas com grande quantidade de aço na região tracionada. E por esse motivo, né, pelo fato dessas vigas não ultrapassar o patamar de escoamento do aço, o concreto que está na região tracionada, ele não fissura. Então, é isso que torna essas vigas perigosas, porque como o concreto não fissura, ela não avisa que vai romper. E sua ruptura, como ocorre no concreto, ela é uma ruptura brusca, né? Uma ruptura que nós chamamos de ruptura frágil. E ainda assim, apesar de ter maior parte da área comprimida, nós temos ainda uma seção transversal tracionada e comprimida. Vamos agora passar para o domínio 4A. O domínio 4A, pessoal, é um domínio bem pequeno. É um domínio de transição, né? Praticamente já não há região tracionada, pois a linha neutra vai estar passando na região de comprimento da armadura menos comprimida da seção transversal, passando esta a ficar praticamente toda comprimida, inclusive comprimindo as armaduras. Observem as duas linhas diagonais, né, que representam a sua delimitação, ela não mais ultrapassa o eixo vertical, que delimita a região tracionada da região comprimida. Então, ainda é uma seção transversal que contém tração, mas a compressão é majoritária. Observe na região comprimida, que é a região verde, que é praticamente toda a seção transversal. Nesse domínio, o elemento ele rompe no concreto. Observe que o seu limite está no εcu, né, 3,5 por mil, girando em torno do ponto B, e é o domínio onde são dimensionados já os pilares. E assim como no domínio 4, a ruptura dos elementos dimensionados no domínio 4A é caracterizado por uma ruptura frágil, uma ruptura sem aviso, de forma brusca, pois a peça não tem ductilidade. Agora, pessoal, finalizando no domínio 5, observe que a reta passa a girar em torno de C, em torno do ponto C, estando toda a seção transversal comprimida. Ao oposto do domínio 1, em que a linha neutra passava acima da seção, tracionando por completo, nós vimos que ela passava aqui, ó, nessa região, né, acima da seção. No domínio 5, ela passa abaixo, comprimindo a seção por completo. Observe que toda a seção transversal está caracterizada como região comprimida, né, na cor verde. Nós chamamos aqui de compressão total na seção transversal. E o ELU, nesse domínio, ele é caracterizado pela ruptura do concreto na deformação limite de 3,5 por mil. Na flexo-compressão, que são elementos que sofrem tanto compressão como flexão, como, por exemplo, um pilar com excentricidade de carga, e de 2 por mil, que é o εC2, que vale 2 por mil, na compressão uniforme, né, na compressão axial. Nesse elemento, a ruptura também é frágil, é brusca. E aqui, pessoal, nós finalizamos a nossa teoria sobre os domínios de deformação. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender, que tenha ficado bem claro o entendimento desse gráfico, o gráfico da figura 17.1. Espero que não seja mais um tabu estudar esse gráfico. E nas próximas aulas nós iremos verificar o domínio de deformação das duas vigas calculadas na nossa primeira aula, na aula de cálculo e dimensionamento da armadura
longitudinal de flexão. E nós vamos mostrar na prática como montar o diagrama de domínio e como verificar em que domínio está o dimensionamento. Eu vou deixar também na descrição desse vídeo o link de 2 artigos que eu acho interessante para quem tem interesse em continuar estudando. É um artigo de Luciano Reis, da Spot Cursos, inclusive a figura que eu utilizo aí no início, né, dessa aula, é a figura produzida por ele, os créditos da figura são dele, e aqui nesse artigo ele explica no passo a passo, é bem didático, ele conta uma historinha, né, de como é que começa no primeiro domínio e o que é que vai acontecendo para ir passando para os próximos domínios. E vou deixar também o link de um artigo de Nelson Schneider, que também fala sobre os domínios, e é um artigo também que eu considero didático, né, que vai ajudar vocês, caso tenha restado alguma dúvida. Obrigado, até mais.